assunto hoje é muito, assim, muito usual, né? Eu acho que todos aí já discutiram esse assunto aí em rodas de amigos, boteco, sei lá. São coisas comuns aí do nosso dia a dia, né? A questão da política fiscal. Vou iniciar aqui a gravação. Então, gente, ficou alguma dúvida em relação ao trabalho? Tá tranquilo, gente? O seu e-mail é o sergio.mascarenhas@anhanguera.com. Pode ser esse, pode ser eu tenho mais um, não sei se eu já mandei para vocês esse. Espera aí. Eu tenho mais um e-mail, que é esse aqui, ó. Vou mandar aí no grupo. profsergiomascarenhas@gmail.com ou Sérgio.mascarenhas, acho que é isso mesmo, né? @anhanguera.com. Peraí que eu acho que eu escrevi errado aqui. Pode ser em qualquer um desses dois aí. Então, é isso, gente. Manda para mim trabalhos aí até 18 horas, dia 27, e eu vou enviar uma lista extra para vocês em breve. Uma lista extra aí para vocês em breve. Bacana? Bom, a política fiscal, então, gente. A gente vai falar hoje sobre política fiscal, tá? É a temática da nossa aula de hoje, tá? Política fiscal e política monetária. Política fiscal e política monetária. Bacana? Deixa eu ver aqui. Eu queria colocar esse trem tamanho grande. Vamos ver se deu. Agora deu. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Gente, é o seguinte. A política fiscal, então, são ações do governo. Olha só, para começar a conversa, o governo ele faz aí uma série de, ele tem vários instrumentos de política fiscal, né? Como que o governo pratica essa política fiscal? Quando a gente fala em política fiscal, a gente está falando de orçamento, a gente está falando de gastos, né? Nós estamos falando de gastos, estamos falando de tributação, que seria a arrecadação do governo. Então, assim, quando a gente pensa em política fiscal, nós estamos pensando diretamente no orçamento público, tá? O orçamento, de que é constituído o nosso orçamento público, né? O orçamento público é constituído de receitas e despesas. As receitas são previstas e as despesas são fixadas pelo governo, tá? Então, essas são as ferramentas que o governo tem como instrumentos de política fiscal. Ele pode manipular os gastos, tirar de um lugar, passar para outro, fazer subsidiar alguma área, aplicar um incentivo fiscal em outras áreas, fazer transferências governamentais, né? Aumentar, reduzir tributação. Então, tudo isso aí são instrumentos de política fiscal, tá? Então, quando a gente fala em política fiscal, a gente pensa nesse estilo aí, né? Instrumentos de política fiscal, nós temos os gastos e a tributação. Dentro dos gastos, nós temos as despesas e as transferências. Bom, gente, isso aqui, quando a gente fala de política, né, fiscal dentro da economia, a gente não precisa se preocupar tanto com os termos técnicos. Na verdade, transferências é despesa também, tá? Na disciplina, se você na lente orçamentária, vamos dizer assim, né? Na lente orçamentária, despesa e transferência é despesa, ponto, tá? Esse é um ponto importante da nossa discussão. Mas para fins econômicos, eu posso dizer que gastos, como instrumento de política fiscal, se subdividem em despesas e transferências, tá? Então, assim, nós já vimos lá, né, gente? Nós vimos lá nas nossas equações que o Gzinho é gasto do governo, não vimos isso? Nós vimos nas equações
que TR é transferência, tá? Nós vimos nas equações que T é tributação, beleza? Nós vimos também que a demanda agregada é a soma disso tudo, né? Consumo das famílias, o gasto do governo, as importações, as exportações, né? No caso aí, as exportações entram somando, as importações entram subtraindo, né? No caso da demanda agregada. Mas assim, gente, esses todos são elementos que compõem aquela demanda agregada que nós estudamos até a aula passada, né? Até a aula retrasada, a aula passada a gente não teve, né? Então, assim, essas questões todas que nós já estudamos, a gente vai olhar agora pelo lado da política fiscal. Ou seja, olhar apenas os gastos do governo. Quando a gente fala em política fiscal, nós estamos falando de gastos do governo, né? Nós estamos falando de tributação, que tem a ver com a receita do governo, com as receitas tributárias do governo, que são as principais, né? A principal fonte de recursos do governo hoje, de todos os governos, tanto federal quanto municipal, quanto o estadual, a principal fonte de recurso é através da tributação. Através da tributação, tá? Tanto é, pessoal, que quando a gente fala em orçamento público, nós estamos falando em 3 suborçamentos. O orçamento é um só, mas ele é subdividido para facilitar a gestão. O orçamento de investimento nas estatais dependentes, né? Aliás, independentes, estatais independentes, é aquelas que não recebem dinheiro para pagamento de pessoal. As estatais que recebem dinheiro para pagamento de pessoal estão dentro do orçamento fiscal. E temos também o orçamento da Seguridade Social. O orçamento da Seguridade Social, galera, ele se subdivide em 3. O orçamento da Seguridade Social está subdividido em saúde, previdência e assistência. Lembrando que previdência tem contrapartida, saúde e assistência não tem contrapartida. Tá, gente? Então, um dos motivos da grande polêmica se existe ou não existe déficit da Previdência, essa é uma polêmica grande. A posição da Receita Federal, enquanto órgão técnico, é que não existe atualmente, não quer dizer que não vai existir, mas atualmente não existe um déficit real previdenciário. Por que não existe? Porque são várias formas que você tem de fazer o cálculo. Se você considerar o orçamento da Seguridade Social, gente, vai ter déficit. Vai ter déficit, é claro que vai ter déficit, gente. O governo ele é assistencialista. O Estado ele é assistencialista. Ele precisa, ele não paga benefícios assistenciais. Por exemplo, o LOAS. Tem contrapartida para o LOAS? Não. A pessoa que recebe um salário mínimo depois dos 60 anos, ele recebe porque, por algum motivo, por questões sociais, ele não conseguiu pagar a previdência ao longo da vida e ele vai ter um salário mínimo assistencial ali a partir de uma certa idade. Bacana? Então, o LOAS é assistencial. Saúde, tem contrapartida para saúde, galera? Também não, hein? A população paga diretamente um plano de saúde? Ela paga os tributos e com os tributos o governo paga ali, sustenta a estrutura do SUS. Bacana, gente? Então, agora, a Previdência Social, não. Se você pegar só a Previdência Social, o dinheiro que é descontado dos funcionários, dos funcionários das empresas privadas, todo mundo aí que está no regime da CLT, né? Todos aqueles que estão no guarda-chuva da CLT. E o que as empresas e a parte da patronal, gente, sobra dinheiro, na verdade, tá? Se você pegar só a Previdência, que é o certo, né, gente? Você tem que considerar como pagamento só aquilo que tem contrapartida. O que não tem contrapartida não é Previdência, é assistência, é saúde, tá? Essa é a visão técnica da Receita, tá, gente? Agora, só que eles fazem os cálculos aí de diversas formas, né? Em uma das maneiras de fazer o cálculo, você acha déficit. Na maneira correta de fazer o cálculo, não tem déficit.
Isso na visão Receita Federal. Mas isso não quer dizer, gente, que o sistema não possa ficar deficitário mais para frente por conta dos inúmeros desvios que já ocorreram aí na Previdência, né, que todo mundo sabe, os escândalos da Previdência que a gente já cansou de ver na televisão aí. Tá? As pedaladas, né? Tem muita coisa aí, né, gente? Olha só, se você vai lá e mete a mão no caixa para pagar outras coisas, óbvio que vai faltar dinheiro. Mas notem que o sistema ele é deficitário muitas vezes pela má gestão e não porque o valor que é descontado dos funcionários é insuficiente. Não é não, gente. Se você pegar aí a sua HP e fizer uma continha do valor que é descontado mensalmente do empregado durante 40 anos, rendendo a taxa Selic, você vai ver que o dinheiro dá e sobra. Dá e sobra. Na minha disciplina calculatorial, eu já fiz essa conta com os alunos diversas vezes em sala de aula. O dinheiro que você recolhe para o INSS mensalmente dá e sobra para você aposentar. Mesmo porque tem a parte patronal ainda, né? Tem a parte que você paga e tem mais a parte que a empresa paga. Bom, mas isso aí é um assunto para mais outras discussões, né? Mas é só para a gente entender. E essa parte, então, gente, essa parte de política fiscal envolve tudo isso. Envolve os orçamentos, o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade, uma parte do orçamento da Seguridade, o orçamento de investimento das estatais também entra. Entra porque é uma forma de do governo ganhar dinheiro também, né, gente? Por exemplo, os investimentos do governo na Petrobras. A Petrobras é uma estatal independente. Assim, é claro, né? Tivemos aí um período grande de prejuízo, mas nós já tivemos períodos bons aí de lucro também. Né? E tem aí a questão também de outras estatais, né? Tem a Copasa, tem a CEMIG. A CEMIG tem 50, não sei se é 50,5% que pertence ao Estado de Minas Gerais. O controle da CEMIG pertence ao Estado, né? Então, quando as ações da CEMIG sobem, o Estado ganha dinheiro, gente. Tá? O Estado ganha dinheiro. Então, assim, tem outras formas de receita, né? Receita de capital, receita corrente. Mas, assim, em termos gerais, o governo, quando ele faz política fiscal, ele mexe onde dá para mexer. Nessa parte econômica é mais difícil, né? Porque são negócios, Banco do Brasil, a parte que pertence ao governo, tem a parte da CEMIG que pertence ao governo, a Caixa Econômica, Petrobras e outras estatais, elas dão lucro ou prejuízo, isso depende do mercado. Mas quando a gente fala de política fiscal, nós estamos falando mais de tributação, mais daquela parte que o governo tem a gerência de alterar tributo, aumentar a alíquota, reajustar ou não a tabela do imposto de renda e por aí vai, né? Quando você não reajusta a tabela de imposto de renda, você está aumentando o tributo, né, gente? A gente tem batido aí nessa tecla, mas não depende da Receita Federal aumentar a tabela, tá, galera? Essa tabela aí não depende da gente. A Receita pressiona, né, os técnicos da Receita pressionam, mas não depende da gente. Infelizmente, não depende. Essa tabela já era para ter sido reajustada há muito tempo. Ela está bem defasada, né, gente? A galera aí que ganha pouco mais de 2 salários mínimos está pagando imposto de renda. Né? Então, caiu naquela parte obrigatória ali, na faixa de contribuição e de declaração. Né? Bom, mas vamos lá. Políticas fiscais. Então, existem políticas fiscais expansionistas. O que são expansionistas? Para fomentar o crescimento econômico. E tem as políticas fiscais restritivas para reduzir a questão reduzir despesa, reduzir transferências, aumentar a tributação para tentar conter, por exemplo, um processo inflacionário, talvez. Bom, a tributação ela é contraditória, tá, gente? Quando a gente fala assim, mas aumentar tributo pode conter um processo inflacionário? Se esse tributo influenciar na redução do consumo, pode. Vocês viram como é que assim, tudo pode causar efeito. Vamos ver aqui, por exemplo, vamos dar uma olhada nessa tabela que ele é bem interessante.
medidas fiscais expansionistas, que fomentam aí o crescimento e a expansão. Aumento do valor do Bolsa Família. É expansionista, galera? É. Você injeta dinheiro na economia, concorda? Né? Quando você aumenta o Bolsa Família, você injeta dinheiro na economia. Mas você aumenta o gasto do governo, não aumenta? Aumenta. Que tipo de política é essa? É uma política de transferência de renda. Está transferindo, você está cobrando imposto da população e pegando uma parte desse tributo e dando um auxílio para quem não tem nada. Então, a ideia do Bolsa Família é essa, né? Aumento dos subsídios dos servidores públicos federais. Aumenta a despesa? Aumenta. Também, aumenta. Aumenta gasto, aumenta a despesa. Mas injeta dinheiro na economia. Esse subsídio é salário, tá, gente? Aumento dos subsídios é aumento de salário. Então, é interessante isso porque, por exemplo, tem umas cidades... Brasília tem muito servidor público. Muitos. A Brasília, o que movimenta a economia em Brasília são servidores públicos, né? Então, quando você tem um aumento, por exemplo, em grande escala, igual nós tivemos aí reposições salariais muito fortes aí durante um período, então, nessas reposições salariais, vamos supor, uma reposição salarial de 20%, né? Que aconteceu lá acho que foi em 2012, não sei, um negócio assim. Eu sei que teve uma reposição salarial aí mais forte de 20%. Essa reposição, ela joga mais dinheiro na economia. Né? Quando você tem mais dinheiro na economia, você tem mais consumo, você tem melhoria nos números ali econômicos. Mas pode gerar inflação. Vocês estão entendendo, gente? Então, a inflação nós vamos falar depois, né? Na próxima aula. A gente vai juntar com isso aqui. Construção de uma nova sede do Banco Central. Bom, construir uma nova sede de um órgão público é despesa, né, galera? Mas essa despesa, ela gera emprego? O que vocês acham? Gera. Movimenta a economia. Porque quando você vai construir a sede, você não vai contratar uma empresa? Essa empresa não vai contratar funcionários? Né? Então, assim, isso movimenta a economia. Gente, obra pública movimenta muito a economia. É uma pena que às vezes tem a questão às vezes, quase sempre, tem a questão do superfaturamento, né? Mas assim, e esse superfaturamento ele é fiscalizado pelos tribunais de contas e realmente o volume é grande. Nós temos um conjunto de obras superfaturadas no país inteiro. Mas isso aí ele é fiscalizado, de certa forma, mas é um assunto para a parte de controle externo, né, que seriam os tribunais de contas do Estado, Tribunal de Contas da União, que são responsáveis por fiscalizar esses superfaturamentos aí. Aí, bom, beleza. Aí tem a redução da alíquota do imposto de renda. Gente, reduzir a alíquota do imposto de renda ou corrigir a tabela, que é uma forma também... Por exemplo, se essa tabela for corrigida para 5 mil, a base, se a base passar para 5 mil, o que vai acontecer, galera? É a mesma coisa, o efeito é o mesmo se você tivesse reduzido o tributo, né? Não é? É a mesma coisa de reduzir a alíquota, o efeito vai ser o mesmo. Isenção de IPI, gente, expande a economia? Expande. Quando você coloca lá isenção de IPI para eletrodomésticos da linha branca, quando você coloca isenção de IPI para carro, certo? Então, quando você põe esse tipo de medida, você está expandindo, você está incentivando uma determinada área da economia funcionar. Beleza? Isso são exemplos. Tem uma centena aqui que a gente fica a noite inteira falando. Restritiva. Recriar um imposto aumenta. Recriação do ACPMF. Isso não é aumento de tributação? É aumento de tributação. Restringe, reduz. Gente, tudo que tira dinheiro da economia, ou de algum lugar, né? Ou você tira, ou você reduz gastos, ou você aumenta tributos, você está fazendo medidas restritivas. Então, vamos lá. Fechamento de delegacias da Receita Federal. Redução de despesas do governo. Aconteceu isso, gente? Tem acontecido, viu? Unidades da Receita vêm sendo fechadas aí para redução de despesas. Tá? Professor, Delegacia de Divinópolis virou agência. Delegacia de Sete Lagoas virou agência. Diga, mestre. Fechamento daquelas balanças, né, de fiscalização
Da Receita Entraria Estadual. também? Da Receita Estadual entraria aí também como restritiva? Entra. Infelizmente. Agora, só que tem aquele detalhe, né? Aí tem que avaliar o seguinte: você reduz a fiscalização, não é? Você reduz a fiscalização. Tem que ver outros efeitos disso. Ela, num primeiro momento, ela é restritiva. Ela é restritiva, sim, porque ela vai reduzir gastos, despesas com a manutenção daqueles locais. Mas isso, tem que ver se isso não vai aumentar, por exemplo, a degradação da estrada, porque se você não fiscaliza o peso dos caminhões, o que vai acontecer? Você vai ter ali diversos caminhões com sobrepeso na estrada e vai estragar o asfalto mais rápido. Tem esse problema. Tem a questão dos acidentes, que podem aumentar também. Tá? Agora, é restritiva? Sim. Fechamento das balanças é restritivo. Da Receita Estadual, né? É restritivo. Aumento da idade mínima para aposentadoria, igual aconteceu aí, gente, também é restritivo. Se você está aposentando o pessoal mais tarde, você está reduzindo as transferências, né? Você está reduzindo gastos. Se você reduz subsídio à agricultura, também. Você reduz crédito subsidiado para o agricultor, você está reduzindo transferência. Aqueles subsídios lá para o cara plantar, né, incentivos e tudo mais. Se você reduz isso, você está restringindo. Se você cria um imposto novo, um imposto sobre grandes fortunas, você está aumentando tributação. É restritivo? É restritivo. Teoricamente é. Apesar que eu acho que está precisando, mas é restritivo. As grandes fortunas estão aí, né, gente? Voando aí. Enquanto a gente está cobrando imposto de renda de quem conta, tem gente aí ganhando 100 milhões aí e não está pagando quase nada. O negócio é bravo. Então, vamos lá. Beleza, gente? Então, esses exemplos aí tá tranquilo? O que expande, o que restringe? Bacana, se quiser interromper, pode, tá, gente? Fique à vontade. Esse assunto ele é polêmico, né? Tem muitas... Bom, em relação aos objetivos da política fiscal, para que serve política fiscal, gente? Para que serve isso? Uai, nós já vimos de maneira ampla o para que serve o estudo da economia. Estudo da economia para melhorar a distribuição de renda, para promover o desenvolvimento econômico. Quando você olhar para objetivos da política fiscal, você vai ver que tem a ver com os objetivos da própria economia em si, do estudo da economia. Mas vamos lá. Objetivos da política fiscal. Fornecimento de bens públicos. Gente, esse aqui para mim é a cereja do bolo. Pensa bem. Para que a gente paga tributo? Para ter direito a usufruir de bens públicos. É para isso. Senão não faria sentido nenhum ter tributo. Se você paga tributo para não ter segurança, para não ter direito a usar um João 23 da vida, tá? Para não ter direito a parque público, a uma praça, evento cultural, segurança pública, acesso à polícia, forças armadas protegendo as fronteiras, essas coisas todas aí que a gente tem à disposição, né? Se é bom ou não, gente, se o dinheiro está bem aplicado ou não é outra história, né? A questão é, o tributo ele existe para isso, né? O tributo ele é pago para a gente ter a contrapartida. Por isso que o troço, gente, é caro e a gente deve ficar de olho nesse trem. Então vamos lá, gente. Domingo aí, ó, vamos escolher direitinho. Anota o nome do caboclo que você escolheu, da cabocla que você escolheu para vereador, para vereadora. E no primeiro ano, primeiro mês de mandato, já olha lá e fala assim aqui, já fez alguma coisa aí? Como é que é? Imagina, gente. Gente, vocês imaginam se todos os eleitores da cidade de Belo Horizonte ou da cidade de Santa Luzia, da cidade de Vespasiano, tem a galera que não mora em Belo Horizonte, né, vai votar em outras cidades. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos votar consciente, vamos procurar um cara bom aí, uma mulher bacana, um cara bacana para poder conduzir as políticas públicas. Gente, presta atenção. Quando a gente paga tributo, o dinheiro vai lá
para o cofre do Estado, para o cofre, para a conta única do Tesouro, vai lá para o cofre do governador do Estado, vai lá para o cofre do governo do Estado, vai lá para o cofre da prefeitura. Correto, gente? Tudo que a gente está fazendo, essa aula aqui está gerando tributo para cacete, não está não? A mensalidade que vocês pagam, a internet que eu estou pagando, a internet que vocês estão pagando, tudo isso está gerando tributo, gente. Nesse exato instante, nós estamos pagando tributo. A luz que está iluminando aqui, que está fornecendo energia para minha casa, para sua casa. Gente, nós estamos pagando tributo só de estar aqui, ó, parado. Entendeu? Conclusão. Esse dinheiro está entrando, não está? Está entrando. Para onde que ele está indo? Para o cofre público. Quem vai gastar o dinheiro? Você? Eu? Não. Nós não vamos gastar. Quem vai gastar esse dinheiro para a gente é quem a gente elegeu e escolheu para poder gastar esse dinheiro. Eu gasto esse dinheiro que eu também pago? Sim, eu sou servidor público. Gasto bem gasto? Sim, procuro fazer minha parte. Mas todo mundo faz, gente? Será? Então nós temos que fiscalizar, temos que ficar em cima. Então vamos lá, gente. Vamos exercer a cidadania aí. Beleza, então um objetivo da política fiscal, fornecer bem público. Redistribuir renda é o objetivo? Também, gente. Bolsa Família. Aqui, Previdência Social, eu até trocaria aqui por assistência social, porque a Previdência Social ela não é redistribuição de renda. A Previdência é contrapartida, né? Você paga e aposenta. Isso não é esmola que o governo está dando para a gente, não. Gente. Aposentadoria é direito, você pagou por aquilo. Então, enfim, eu não concordo, não, apesar da doutrina, né? Falar que previdência é redistribuição de renda, eu discordo um pouquinho. Eu acho que assistência é, previdência não. Mas Bolsa Família, sem dúvida nenhuma, é um bom exemplo de redistribuição de renda. Tá? Promoção de desenvolvimento econômico, estimular a oferta agregada por meio de crédito subsidiado e investimento na educação. Promover o desenvolvimento, gente, promover o desenvolvimento econômico é uma coisa tão ampla e tem tantas ações sendo feitas para isso. Vocês sabiam que o Sebrae, apesar dele cobrar por alguns serviços, gente, o Sebrae ele faz isso aí, ó. O Sebrae ele promove desenvolvimento econômico. E como que ele é financiado? Ele é financiado com aqueles valorzinhos lá que são descontados, né? Dos 5S lá as empresas pagam um valorzinho lá. Valorzinho não, né? Um valorzão. Então, assim, gente, o 5S, ele é um exemplo de promoção de desenvolvimento econômico. Investimento em educação promove desenvolvimento econômico? Promove. O governo sabe disso. Por que não investe mais? Isso, para mim, é uma grande interrogação. Por que não investe de forma correta em educação, né, gente? Países aí, você pega a Coreia do Sul, na década de 70, ela estava bem atrás do Brasil, tá, gente? Bem atrás. Bem atrás. Depois da Guerra das Duas Coreias, o país ficou devastado na década de 50, 60, né? E depois, em 70, quando você comparava a Coreia do Sul com o Brasil, era uma distância enorme. Olha hoje. Olha a economia da Coreia do Sul, olha a economia brasileira. Tá? Mas o que eles fizeram? Educação básica. Combate à corrupção. Combate à corrupção, combate à sonegação e educação básica. Foram esses 3 pilares aí da Coreia do Sul. Olha o resultado. O resultado está aí, né, gente? Tem corrupção? Tem. Mas quando pega, a pessoa é punida de verdade, né, gente? Enfim, vamos lá. É igual a corrupção que teve lá na... Qual foi aquela presidente da fábrica lá, gente? Esqueci o nome. A presidente daquela fábrica lá que foi presa. Vão lembrar disso? Quem lembra disso aí? Ninguém? Estão lembrados aí, pessoal? Daquela presidente daquela fábrica que foi presa? Eu vou pesquisar no cantinho aqui. Fala da CEO lá na China, lá, professor? Isso. A princesa da China, né? Ela era filha do primeiro-ministro chinês e assumiu como CEO da ONU, me parece, na época.
Ela foi presa por sonegação fiscal. Exatamente. E aí, prende mesmo, viu, galera? Prende esse negócio, não. Entendeu? Vai em cana mesmo. E eu acho que é aí que está o problema. O Brasil é muito assim, frouxo com relação a crimes contra a ordem tributária, contra crimes contra sonegação. O pessoal não leva muito a sério isso, né, gente? Aqui no Brasil, o pessoal até ri, né? A sonegação, que besteira e tal. Preso por sonegação, que isso, gente. Todo mundo sonega um pouquinho. Mas essa conivência aí, isso cresce, né? É claro que não dá para sair também. Se for prender todo mundo que sonega, vai prender aí uns 50% do país fácil, né? Mas a gente agora a coisa como anda sendo hoje, né? Frouxa demais também não tá legal não. Tá legal não. Mas enfim, sonegação fiscal, corrupção tinha que ser punido de uma forma mais rígida. Investimento em educação básica. Gente, se não tiver investimento em educação básica, não tem jeito de crescer, não. Não tem como crescer, não tem jeito. Investimento em ciência e tecnologia, também não tem jeito, não. Vocês que são da área de TI, vocês sabem disso bem. Se o país não investir em tecnologia de ponta, em desenvolver produtos aqui no Brasil, para evitar ficar importando tecnologia, a gente vai ver isso. Nós vamos estudar a balança comercial na aula que vem. Vocês vão ver o efeito da importação de tecnologia. Se o Brasil importasse menos tecnologia e produzisse mais aqui, galera, nós temos a porra do insumo. Nós temos a matéria-prima. Se a gente desenvolvesse tudo aqui, a gente não precisava de país estrangeiro para nada, praticamente. Para nada. Então, assim, por isso que eu falo, a gente pode chegar nesse ponto de autossuficiência quase que 100%. Porque nós temos uma pecuária desenvolvida, tudo que planta, né, pode até fazer piada aí, galera, mas tudo que planta dá. Não é assim? Nós temos aqui muitas terras, nós temos aqui muita água em abundância, água potável em abundância. Nós temos energia renovável em abundância. Tá? Então, assim, temos matéria-prima, minério, aço. Imagina se a gente consegue, então, desenvolver o país tecnologicamente falando. Capacitando a galera, todo mundo ali estudando, capacitado, bem treinado. Gente, isso aqui seria, olha, não tem país, tá, gente? Não tem país, não. Teria China, não teria Estados Unidos. Aqui nós estaríamos no top 5 de potências mundiais com facilidade. Mas isso aí, gente, a gente precisa passar por um processo de mudança cultural muito grande, né? Mas potencial para isso o Brasil tem. O Brasil tem. Tá? Potencial para isso o Brasil tem. Está faltando vontade mesmo de mudar. Então, vamos lá. Vamos lá, gente. Promoção do desenvolvimento econômico, bacana. Estabilizadores automáticos. O que é isso, hein, gente? Olha só, o governo ele faz intervenções para estabilizar a economia? Faz, não faz? Faz intervenções. Venda de dólar. Isso, exatamente. É um exemplo. Nós vamos ver política cambial. Nós vamos estudar isso na aula que vem. Como é que é? Manejo de moeda. Sim, manejo de moeda. Eu vou falar ainda hoje sobre aumento da taxa Selic, venda de título público, compra de título público. Quando o governo quer injetar dinheiro na economia, o que ele faz? Ele abaixa a Selic, que foi o que o governo fez, né? Porque quando você abaixa a Selic, o que o governo está querendo, gente, quando ele abaixa a Selic? Ele quer que você não invista, não compre título da dívida pública e invista em outra coisa, em montar uma empresa, tá certo? Em aplicar o seu dinheiro numa construção civil. A intenção do governo abaixando a Selic foi essa, tá, gente? Foi aumentar os investimentos privados. Agora, a pandemia deu uma
uma cacetada, né, nos planos aí. Mas, assim, a intenção do governo abaixando a Selic foi essa. Quando o governo aumenta demais a Selic, qual é a intenção dele? Quando você aumenta a Selic, você torna um investimento mais atrativo. Então, o governo quer criar poupança e quer, por exemplo, pegar dinheiro emprestado. Então, quando o governo quer pegar mais dinheiro emprestado e quer tirar o dinheiro da economia de circulação, ele pode, por exemplo, aumentar a Selic. Só que isso pode trazer outros efeitos, né? Quando você aumenta a Selic, você aumenta a taxa de juros do mercado, você reduz, você restringe crédito, porque o dinheiro fica caro. Então, aí, se você aumenta demais a Selic, você, ao invés de tirar, você tira muito, você reduz muito os investimentos e pode até retrair a economia. Fica bom para investimentos, para pegar dinheiro. O governo consegue pegar dinheiro com mais facilidade, mas ele tem que pagar isso aí depois, né, gente? A dívida interna, né? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Eu lembrei o nome do cara aqui, ó. Lembrei o nome aqui, ó. Era esse caso que eu tava querendo lembrar. Olha aí na tela. Deixa eu ver se tá aparecendo. Porra nenhuma, né? Ó, desculpa aí, gente, palavra. Olha só. Herdeiro e vice-presidente da Samsung é preso na Coreia do Sul. Foi da Samsung, galera. Vocês estão lembrados disso? Eu tava tentando lembrar. Era desse caso da Samsung aqui, ó. Justamente na Coreia do Sul. Tá? Presão. Pagou 36, olha aqui para você ver, ó. Ele pagou 36 milhões de dólares em propina para organizações não governamentais ligadas a uma amiga da ex-presidente. Gente, é o seguinte, 36 milhões de dólares é mais ou menos aí, bom, vamos colocar o dólar a 5, dá 150 milhões de reais. Ó, gente, você sabe quanto que foi em dinheiro a corrupção no Brasil, os números da corrupção no Brasil no ano passado? 128 bilhões. O cara roubou 150 milhões, mixaria, gente. Concorda comigo? Que comparado com os números brasileiros, esse cara não roubou nada? Só que cana nele, tá? Então, não tem jeito, gente. Se a gente não trabalhar dessa forma, é óbvio que zerar a corrupção, zerar a sonegação é impossível, gente. Você não tem jeito. Zerar não tem jeito. Mas reduzir tem. Reduzir tem. Mas vamos seguindo aqui o fluxo. Então, estabilizadores automáticos. Então, tem o seguro-desemprego. Ocasionalmente, as empresas se deparam com a demanda reprimida e começam a demitir. Bom, gente, olha só. Então, vamos pensar. Quando as empresas começam a demitir, o que acontece? Mais desempregados, menos renda. Menos renda, o que acontece com a demanda? Menos demanda. Menos renda, menos demanda. As pessoas param de comprar. E aí, esse processo vai levar a mais demissões e a mais recessão. Vocês viram que um processo de recessão, gente, se ele não for parado, ele vira uma bola de neve e vai crescendo, porque a demissão leva à queda de renda, que leva à queda de demanda, que leva a mais demissão. Entendeu? Como é que o negócio vai só piorando? Bom, o seguro-desemprego, quem concede o seguro-desemprego? Não é o governo, gente? Não é o governo que paga lá um valor lá para o cara procurar, para dar tempo do cara arrumar um emprego, da pessoa arrumar um emprego? Não é assim que funciona? Então, beleza. Então, quem paga esse seguro-desemprego? É o governo. Tá? Então, a redução de renda, ela é assim, amenizada com esse seguro-desemprego. Tem uma redução. Então, esse seguro-desemprego, então, ele funciona como uma maneira de você retardar e interromper esse ciclo de recessão. Vejam bem, a recessão ela poderia piorar cada vez mais a situação. Uma onda de desemprego pode gerar uma segunda onda de desemprego maior ainda, uma terceira onda maior ainda, até chegar no caos. Então, por isso é que o seguro-desemprego é um estabilizador automático. O governo já deixa lá
aquele seguro-desemprego disponível, o cara perdeu o emprego, ele está ali com uma segurança a mais durante um período para poder ter a chance de procurar um novo emprego. Bom, isso ajuda a interromper um ciclo de recessão, tá? Então, é uma política fiscal expansionista, né? Nós já vimos isso aí. Outro estabilizador automático, os impostos. Os impostos progressivos, eles são estabilizadores automáticos? Vamos ver por quê? Olha só, imposto proporcional são aqueles cuja alíquota é definida com um percentual da renda de uma transação ou de um bem. Então, o imposto proporcional é aquele que é proporcional ao bem, que é proporcional à renda que você recebeu, tá? Se você recebe mais renda, você paga mais imposto. Se você recebe menos renda, você paga menos imposto. É o famoso imposto proporcional e progressivo, que é o imposto de renda. O melhor exemplo que a gente tem aí de imposto proporcional e imposto progressivo é o imposto de renda. Quanto mais você ganha, mais você paga. Tá? É óbvio que as faixas, né? Aí vamos lá. Eu acho que eu já fiz essa pergunta aqui na sala, não já, gente? Na turma. Qual que era o imposto mais justo? Se era o imposto de renda ou se era o ICMS? Lembram disso? Eu fiz essa pergunta já, não fiz? Já fez. Já fiz. E já até expliquei por quê, né? Que o imposto de renda é mais justo do que o ICMS. O ICMS, gente, é um imposto regressivo. O imposto de renda é um imposto progressivo. Quanto mais ganha, mais você paga. Quanto menos ganha, menos você paga. O ICMS, não. O ICMS, independente de você estar ganhando muito ou pouco, você vai pagar o mesmo valor de ICMS. Então, quem paga lá, quem compra arroz, dê esse exemplo. O arroz aí foi um caso, foi um ícone, um exemplo icônico. Vamos lá. O arroz pulou de 15 para 30 reais o pacote. Uma família que ganha um salário mínimo, consome 3 pacotes de arroz por mês, vai consumir 45 reais da renda. Que é o quê, gente? 4,5% da renda da pessoa a menos. Para uma pessoa que ganha 100 mil reais, um aumento de 45 reais no saco de arroz faz muita diferença nos 100 mil que ela ganha, gente? Nenhuma, né? Ah, o arroz passou para... Ah, que legal. Não é não? Hã? Falou tudo aí. Ué, não faz diferença. Para quem ganha 100 mil, o arroz passar de 15 para 30 faz pouca diferença. Ou nenhuma diferença. Por isso é que o imposto sobre consumo, volto a repetir isso, eu já falei isso aí da outra vez, eu adoro falar isso, o imposto sobre consumo ele é muito injusto, gente. A gente precisa, nessa reforma tributária, reduzir o imposto sobre consumo e aumentar o imposto sobre renda. Não aumentar para quem ganha pouco, viu, gente? Aumentar para quem ganha muito. Aqui, ó, só em termos percentuais, R$45 em R$1.000 é 4,5%. Tá? É 4,5%. R$45 em R$100 mil é... Opa, não, adoro essa conta, gente. Por que tá dando errado aqui? Pera aí. Tô fazendo a conta aqui. 45 em 100 mil vezes 100 dá o quê? 0,0... Gente, não dá 0,5%. Dá menos de 0,05%. Galera, não faz a menor diferença esse aumento do arroz para quem ganha 100 mil. Então, vocês entenderam como é que o imposto regressivo ele é injusto? Então, o imposto progressivo ele é um estabilizador automático. Agora, do jeito que está atualmente, está complicado, né, gente? Esse não reajuste da tabela é muito ruim. Outra coisa, quando a renda começa a crescer, mais pessoas passam a ser tributadas pelas alíquotas mais altas, de forma que seu consumo é reprimido e assim evita-se pressão inflacionária. Bom, isso, gente, se a tabela estivesse sendo reajustada e a renda estivesse aumentando de forma real.
galera, as pessoas estão pagando mais imposto de renda, não é porque, infelizmente, não é mais muito porque a renda aumentou. É mais porque a tabela não foi reajustada. Infelizmente. Mas imaginando o mundo ideal, a tabela do imposto de renda sendo ajustada todo ano bonitinha, de acordo com a inflação, e o salário mínimo tendo ganhos reais, aí sim, se você tem um aumento de renda, vamos supor, a empresa estava pagando 2 salários mínimos e passou a pagar 4. Tá? Não, eu sou um empresário consciente e agora eu vou começar a redistribuir renda. Eu vou fazer com que os meus funcionários fiquem ricos. Beleza. Pelo menos acesse a classe média. Beleza. Então, eu vou pagar, ao invés de pagar 2 mil para o cara, eu vou pagar 5. Esse cara vai passar a pagar imposto de renda? Vai passar a pagar. Vocês perceberam, gente, como é que é muito legal isso? Porque quando a renda cresce, a economia toda cresce junto. É isso que nós, brasileiros, não entendemos ainda. A gente insiste em pensar o seguinte: o grande empresário tem que maximizar a riqueza, pagar pouco o empregado, e esse cara vai ganhar pouco e não vai comprar nada. Pronto. Deixa só para você vender para o cara com juro alto, aí o banco ganha do cara, a empresa paga pouco, ou seja, o assalariado ele vai só se ferrando, né? Mas imagina uma situação diferente, uma situação em que a renda cresce, as pessoas consomem mais, né? Vocês não acham que a economia giraria muito melhor? Muito mais azeitada? Então isso aí é para a gente pensar, hein? Isso aí é para a gente pensar. Política monetária. Então, beleza. A política fiscal ficou clara, gente? Então, você tem ali a questão do tributo, questão dos gastos do governo, questão de transferência de renda e por aí vai. Agora vamos falar um pouquinho da política monetária. Bom, a política monetária é o seguinte, gente. A questão é, política monetária, regular a quantidade de moeda, que alguns já falaram aí mais no início da aula, não sei quem foi que falou, sobre a questão da moeda. A questão da moeda, ela, não sei se foi o Alessandro, se foi o Ricardo, a questão da moeda é interessante. Olha só, gente, foi o mestre Leandro. Olha só, quem formula as políticas de moeda no Brasil? Conselho Monetário Nacional, CMN. Quem executa? Banco Central do Brasil. Gente, cuidado com isso aqui. Isso aqui é até um erro técnico comum que eu já vi na mídia, na grande mídia, várias vezes. Na grande mídia, hoje a gente tem que falar das mídias digitais. Tem muita gente que fala bobagem por aí. Gente, cuidado. O responsável pela emissão de moeda não é a Casa da Moeda. É o Banco Central. Quem manda fazer moeda é o Banco Central. Tá, gente? Quem manda fazer mais notas de 100, quem manda fazer a nota de 200, quem manda fazer moedas de 25 centavos, quem manda confeccionar as moedas, quem é o responsável pela emissão de moeda no Brasil? Banco Central, não é a Casa da Moeda. A Casa da Moeda ela só operacionaliza a impressão de notas e confecção de moedas, tá bom? Então esse aí já é o primeiro ponto importante. Objetivos da política monetária. Monetarista. Primeiro objetivo, estabilidade do nível de preços. Galera, há possibilidade, vou fazer uma pergunta interessante para vocês aqui. Há possibilidade de um país quebrar por falta de dinheiro? O que vocês acham? E aí? Alessandro, Ricardo, Leandro, Felipe, Thalia. Vocês acham que é possível um país quebrar por falta de dinheiro? Eu acho que não. Não. Por que não? Acabou o dinheiro, o que o presidente manda? O que o Banco Central pode fazer a partir do CMN? Imprime aí imprime aí 10 milhões para mim. Mas essa impressão não gera inflação, não, professor? Exato, não gera, com certeza. Mas assim, o que eu estou querendo dizer... Desvaloriza também a moeda, não, professor? Como é que é? Desvaloriza também a moeda, não?
Claro. É por isso que existe uma grande preocupação do país em manter a estabilidade econômica, manter o pagamento da dívida interna e externa ali bonitinha. Agora, tá difícil fazer isso, gente? Tá, porque a dívida interna e externa está crescendo. Agora, numa situação caótica, né? Como a Thalia respondeu bem aí, numa situação caótica, o país vai fazer o quê, gente? Emitir moeda. Agora, isso aí é um desastre. Vai ter inflação e vai desvalorizar a moeda. Agora, faltar dinheiro para poder pagar, por exemplo, o setor público, para poder comprar, para o governo comprar, para poder pagar benefício previdenciário, não. Isso não tem perigo, não, mas a inflação é um risco enorme. E um país com inflação elevada, né, com moeda em desvalorização, ele perde um pouco aí do estímulo internacional. Investidores estrangeiros passam a não ter muito interesse no Brasil. Agora, volto a repetir, precisamos fortalecer a economia nacional. Como? Investindo em tecnologia e educação. Se não tiver isso, gente, a gente fica muito vulnerável. Vocês podem observar que tudo que acontece aí dá uma abalada forte no Brasil, né? Pá! Sacode alguma coisa aí, a gente já toma aquela paulada. Mas é porque nós temos aí uma dependência grande, né? De produtos estrangeiros, principalmente produtos de ponta. Tá? Então a gente tem. Isso é complicado. Olha só o que está acontecendo aí. A gente exportando carne para a China e a carne aqui no Brasil, R$ 30 carne moída, gente, o quilo. O que é isso? Entendeu? Isso vai gerar um processo, inclusive, inflacionário no Brasil, né? Já está gerando, inclusive. Né? A teoria keynesiana, né, que fala de regulação do nível de emprego, uma das partes da teoria de Keynes, né? Fala da regulação do nível de emprego. Esse emprego aí, gente, vamos lembrar aqui rapidinho, esse emprego aí é aquele emprego, não é um emprego propriamente dito, é um emprego de todos os fatores de produção, tá? De todos os fatores de produção, beleza? Bom, beleza, vamos lá, né? Devagarinho sempre. Quem quiser interromper pode ficar à vontade. Taxas, os principais instrumentos da política monetária. 3 instrumentos de política monetária. Então, nós vimos a política fiscal, como é que funciona. Vamos ver agora os instrumentos de política monetária. Política monetária. Olha só, são 3 aqui, ó. As taxas de redesconto, tá? As taxas de depósitos compulsórios e as operações no mercado aberto. Galera, isso aqui é interessante. Vamos ver isso aqui direitinho? Tem mais, tá, gente? Tem mais. Talvez dê tempo da gente ver, tá? Esses aqui são os que o Banco Central tem mais controle. Depósito compulsório que os bancos são obrigados a fazer no Banco Central de alguns valores. Para quê, gente? Para garantir, né? Para garantir valores mínimos de depósito. Porque vai que o banco quebra. Uma parte do dinheiro está garantido lá no Banco Central, tá? Mas vamos ver aqui. Redesconto. Linha de crédito a qual os bancos podem recorrer de dinheiro. Gente, se o banco precisar de dinheiro, ele pode pegar dinheiro emprestado com o Banco Central? Pode. Pode e faz isso às vezes, tá, gente? Faz isso. Então, o Banco Central empresta dinheiro para os bancos? Sim. O Banco Central é o banco dos bancos. Ele é chamado assim, tá, gente? Banco Central é conhecido como banco dos bancos. Beleza? Então, assim, quanto menores essas taxas, a taxa de redesconto, quanto menor ela for, mais os bancos estão dispostos a emprestar o dinheiro para o público. Pelo seguinte, gente, o governo, vamos imaginar o seguinte, que o Banco Central está emprestando dinheiro para os bancos. Vamos imaginar não. O Banco Central normalmente empresta dinheiro para os bancos um pouquinho acima da Selic. Pouca coisa. Então, quanto que o governo hoje paga pelo dinheiro que alguém, por exemplo, você vai lá, vamos fazer uma linha rapidinha, gente. Nós aqui, nós 6, a gente vai lá no Banco Central, vai lá no Tesouro Direto, compra
títulos da dívida pública. Bacana, pessoal? Vamos imaginar que nós 6 juntos, a gente consiga comprar lá 100 mil de títulos da dívida pública. Estamos ricos, né? Vamos lá, compramos 100 mil de títulos. Esses 100 mil que o governo pegou na nossa mão emprestado e vai pagar para a gente quanto por ano, gente? 2%, que é a Selic. Mais um pouquinho ou menos um pouquinho, aí depende do tipo de tesouro direto que você contratou. Se foi Selic mais inflação, bom, vamos colocar lá que o governo, então, pegou esse dinheiro emprestado na mão da gente a 2%. Então, ela vai pagar quanto para a gente? 2%. O governo vai emprestar esse dinheiro para o banco através de uma operação de redesconto. Ele vai emprestar esse dinheiro para o banco, gente, ele vai emprestar os mesmos 2%? Não, ele vai cobrar um pouquinho mais. Mas vamos dizer que esse pouquinho mais seja o quê? 3%, 4%? Vamos colocar 3%, já não deve ser mais que isso, não. Então, o redesconto de 3%. O banco vai e pega esse dinheiro que ele pegou emprestado do Banco Central a 3% e empresta para o consumidor final a quanto ao ano, hein, gente? Aí tem de tudo, 7%, 12%. Não. Cara, você está sendo bonzinho, mestre Alessandro. Quando o banco cobra numa linha de crédito, por exemplo, imobiliário, ele cobra 8%, ele está cobrando baratíssimo. É muito mais que isso. É muito mais. É quando, por exemplo, você pega um consignado em folha, que é hoje um dos créditos mais baratos para pessoa física, né? Um consignado em folha aí está girando em torno de 14 por ano, 15. Galera, o banco pega 3 e empresta para a gente a 15. Então, essa diferença aí que eles chamam de spread bancário, né? Então, você tem... Então, assim, gente... Agora, isso aí é quando o crédito é barato. Gente, qual é o risco? Respondam para mim. Qual é o risco que o banco corre em emprestar um dinheiro consignado na folha de pagamento do cara? Quando ele é aposentado e quando ele é servidor público, que dificilmente perde o emprego. E aí? Gente, o risco é quase zero. Agora, e quando a pessoa física não tem nenhuma garantia? Aí, galera, é 50% ao ano. Cartão de crédito, 250% ao ano. Então, por que será que banco é rico? Vamos montar um banco, gente? Nós 6? Vamos? Por isso que o Procon acionou os bancos aí, porque você chegava na boca do caixa lá, o caixa te oferecia seguro, te oferecia um tanto de produto, assim, lá na boca do caixa. Né? Era na boca do caixa e era até chato, que a pessoa ficava insistindo, né? Porque eles têm que cumprir meta. Aí o pessoal começou a falar, vamos fazer, né? Já sou cliente do banco aqui mesmo e tal. Mas aí começou a tomar prejuízo, porque o cara não estava dando conta de pagar, né? E o banco ia lá e ferrava o cara. Então, tanto de gente com nome sujo aí, teve um período aí que o cara com nome limpo, ele já estava salvo no céu, né? Hoje em dia tem formas de renegociar e tudo, mas a gente passou por um período aí que o banco ele deitava e rolava em cima disso aí é verdade. Não só isso, né? Eu acho que o banco não tem crise para banco, né, gente? O banco ele só quebra se houver má gestão. É a única possibilidade que um banco tem de quebrar. Ou então se o país inteiro quebrar. Só tem 2 possibilidades de um banco quebrar. Se houver uma má gestão ou se o país todo quebrar. Agora, quebrar porque os negócios estão ruins, ninguém está pegando dinheiro emprestado. Gente, não tem jeito. Olha só para vocês terem uma ideia. Eu pago... Caixa do Collor. Oi? Caixa do Collor. Isso, a Caixa do Collor é ótimo. Assim, professor, diga. Quantos bancos estatais nós temos? Cara, eu não sei. Olha, federal é a Caixa Econômica, o Banco do Brasil ele é uma sociedade de economia mista, né? Uma parte dele está sob controle federal. O Banco Estatal, o Caixa Econômica é um banco estatal mesmo, né? E tem outros ainda estaduais que ainda resistem, né? Tem alguns estaduais que ainda resistem. Pois é, até o governo resolveu criar banco, né? Até o governo resolveu criar banco. Por que a gente não faz a mesma coisa, né? Vamos criar um banco, gente. Esse negócio é muito lucrativo. Na verdade, essas fintechs, né, Banco Inter,
Banco Neo, Banco Nubank, isso aí são bancos. São bancos, mas com uma estrutura mais simples, né? Mas que não menos lucrativa, o pessoal também está ganhando muito dinheiro, mas você vê que o custo para o cliente é menor, na maioria das operações, né? Gente, um negócio muito louco, sabe por quê? Quanto tempo vocês demoram? Olha só, se você pegar, por exemplo, uma aplicação aí de R$10.000 num CDI, você vai demorar uma pá de tempo para ganhar uma mixeriazinha lá, não é, gente? Não é assim? Olha só, o CDI está pagando 1,08. Então, em um ano, você vai ganhar R$180, não é isso? Então, os 10 milinhos lá, vai demorar um ano para render 180 conto. Pergunto para vocês, quanto que é uma tarifa de manutenção de conta hoje? Eu pago R$40. R$38,20 e poucos centavos no Banco do Brasil. Isso, eu estou pagando 39, estou pagando quase 40 conto no Santander. Mesmo assim, porque eu tenho 50% de desconto. Era 80. 40 vezes 12, dá quanto, gente? 480. Essa merreca que eu ganhei com 10 mil já foi pro saco há muito tempo. Porque eu estou pagando 480 de manutenção de conta. Gente, para você ganhar 480 no rendimento, você vai ter que ter lá no banco uns 30 mil aplicados em CDI para você ganhar isso. Entendeu? Então, assim, gente, o negócio é meio tenso. A relação de banco com consumidor no Brasil, ela é muito desigual. E ninguém faz nada para resolver, tá, gente? Infelizmente. Ninguém mexe nesse vespeiro. Mas a taxa de juros que é cobrada do brasileiro, ela é abusiva. Uma Selic de 2%, gente, pela madrugada, né? Teve um colega meu que uma vez ele fez um comentário, achei interessante o comentário dele, mas não sei se ele tem razão, não. Ele falou comigo uma coisa que é assim, que a financeira do passado é o banco digital hoje. Tá. As Fininvest, aquelas financeiras, né? Tem algumas aí que ainda sobrevivem, né? Eu acho assim, o banco digital ele tem taxas de juros bem menores do que as antigas financeiras, né? Ô, gente, a financeira é uma agiota legalizada, né, gente? A financeira, ela cobrava umas taxas assim, sabe, extremamente absurdas, né? E a taxa de juros de empréstimo pessoal em bancos, em fintechs, né? Em bancos digitais, ela está bem próxima ou até menor do que a dos bancos maiores, né? Então, eu não sei. Pode ser, sim, pode ser considerado financeira, sim, daquela época. Esse paralelo pode ser feito, mas não em relação às taxas. As taxas são menores. Mas pode, sim, um paralelo interessante que esse colega seu fez aí. Bom, então vocês estão entendendo o que está rolando, gente? O redesconto é um empréstimo que o Banco Central faz para os bancos. Ele empresta com juro bem baixo e o banco empresta dinheiro para a gente com juro exorbitante. Então é aí que o banco ganha dinheiro também. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Além de pegar o dinheiro do cliente e emprestar mais caro, né? Paga para o cliente lá um rendimentozinho merreca e cobra taxas altíssimas em cartão de crédito, as tarifas de banco. Quando você vai ver, gente, seu dinheiro no banco não está rendendo nada, tá? Você está pagando para o seu dinheiro ficar lá. O negócio é meio complicado, mas vamos lá. Eles recebem também o nome de empréstimo de liquidez. Beleza, vamos seguir. O que eu queria falar mais aqui? Tá, olha só. Esse aqui é interessante, o empréstimo compulsório. Então, quando nós, clientes, né, a gente deposita o dinheiro no banco, vamos supor, você depositou lá 10 mil no banco, tá? Uma parte desse dinheiro, ele é obrigatoriamente depositado no Banco Central como garantia. E o restante do dinheiro, ele vai fazer ali movimentações com dinheiro, emprestar, né, aplicar na Bolsa de Valores, aí ele vai usar o restante para poder movimentar ali, fazer as operações dele, enquanto banco. Mas o banco é obrigado a fazer um depósito chamado de depósito compulsório.
Aí, galera, essa alíquota de depósito compulsório, quem define? CMN, Banco Central. Galera, essa alíquota ela vai determinar se tem mais ou menos dinheiro para circular na economia? Sem dúvida. Um depósito compulsório maior faz com que menos dinheiro fique disponível. Isso vai fazer o quê? Além do dinheiro ficar em menor quantidade para emprestar para a população, o crédito vai subir, o crédito fica mais caro. Então, o empréstimo compulsório alto pode gerar um valor de empréstimo mais alto. Vamos tentar, deixa eu só ver um negócio aqui. Vamos pesquisar como é que está hoje? Eu não sei quanto que está. Empréstimo compulsório. Taxa, vamos ver aqui. Vamos ver quanto que está hoje. Empréstimo compulsório, não, gente. Eita. Depósito compulsório. Empréstimo compulsório é outra coisa. Depósito compulsório. 21. Tá aí, ó. Eu acho que... Será que está 21 ainda? Não sei. Não sei. Hoje, eu não sei quanto que está. 22 de abril que está aqui. Bom, ali está marcando 21. Se não tem nada aparecendo aqui, que eu não sei. Autoriza o uso de 40% do empréstimo compulsório para depósito compulsório. Bom, é o seguinte, gente. Então, o depósito compulsório, eu tentei achar aqui o último valor, eu acho que é 20% mesmo. Eu lembro de algo desse tipo. O que significa depósito compulsório de 21%? Se você depositou lá R$1.000 no banco, R$210 o banco é obrigado a depositar no Banco Central. Para que serve isso aí, gente? Para regular a quantidade de dinheiro que circula na economia, para garantir, caso o banco quebre, o Banco Central tem como garantir pelo menos uma parte dos depósitos. Vocês já ouviram falar, por exemplo, que algumas aplicações financeiras são garantidas? Né? Poupança, por exemplo, até um determinado valor é garantida. Né? Então, por que o governo consegue garantir isso? Porque ele tem esses depósitos aí, né? Um depósito compulsório e tudo mais. Beleza? Entenderam para que serve isso aí, gente? Depósito compulsório é bem legal. Você já ouviu falar nisso, gente? Depósito compulsório? Mandei no WhatsApp aí, professor. Atualizado. Ah, você mandou aqui? Deixa eu ver aqui. Ah, o WhatsApp web está fechado. Deixa eu ver aqui. Quanto que é? Fala aí. Você já achou, cara? É rápido, hein? Deixa eu ver aqui. Não achei esse trem aqui, não. Não, eu vou abrir aqui por dentro. Banco 25%. Percentual que retornaria 25%. Deixa eu ler aqui. Vamos ver? Ah, você viu na EBC. Ó, a EBC tem tudo lá, né? A parte de governo tá tudo lá. Banco Central oficializa redução do compulsório a prazo. O Banco Central oficializou a prorrogação da alíquota reduzida de 17% para os depósitos compulsórios. Ah, tá. Tá vendo aqui, ó? Ele prorrogou mais um tiquinho. 17 tá baixo demais, né? Qual que é a intenção do governo, então? Já vamos entender o que significa, então, o governo, quando o governo, na pandemia, colocou o depósito. Por que o governo fez isso, gente? Para circular mais dinheiro na economia. Para baratear o crédito. Agora, o problema é que assim, eu fico puto no Brasil é isso. Os bancos não baratearam o crédito. Barateou pouco, proporcionalmente, gente. Selic de 2%, depósito compulsório de 17%. Os bancos estão com muita grana para emprestar. Então, a intenção do governo é o quê? Dinheiro mais barato e mais oferta de dinheiro para as pessoas. Mais dinheiro circulando na economia. Essa é a intenção do governo, baixando a alíquota de depósito compulsório. Bacana? Valeu aí, mestre, pela informação atualizadíssima. É porque no início do ano estava 21. Veio a pandemia e jogou para 17. Então, vamos ver. Bom, como instrumento de política monetária, deixa eu ver essa parte aqui. Olha só, gente, a redução de oferta de dinheiro com depósito compulsório, ou
ou ofertar mais dinheiro, ou expandir a oferta de dinheiro, o Bacen reduzindo o compulsório dependerá do apetite dos bancos em emprestar. Vocês viram aí, gente? Mesmo o Bacen reduzindo o depósito compulsório para 17%, o Banco Central não pode falar assim, agora você é obrigado a emprestar. Não, o Banco Central não pode fazer isso. Aliás, ele não faz isso. O banco tem que ter vontade de emprestar o dinheiro. Tá certo? Então, isso está acontecendo, gente? Mais ou menos. O efeito não foi tão interessante, não. O crédito está muito restrito, está todo mundo reclamando. Não sei se vocês já ouviram essa reclamação, que o crédito está difícil, apesar da Selic estar baixa, apesar do depósito compulsório estar mais baixo, o crédito continua difícil. Beleza? Bom, dívida pública. Galera, o que é a dívida pública interna? É o dinheiro que o governo pega emprestado. Como que o governo pega dinheiro emprestado, pessoal? Título. Título da dívida pública. Os famosos tesouro direto. Hoje, quanto que o governo tem aí de dívida pública? 1 trilhão. Isso significa o seguinte, gente, o negócio é foda. Isso significa o seguinte, 1 trilhão dá mais ou menos metade do PIB nacional. Nós fizemos essa conta aí, 2 trilhões o PIB, né, gente? 2,4 trilhões o nosso PIB. Então, hoje, o governo deve quase meio PIB para pessoas físicas, bancos, tá certo? Empresas. Agora, olha o caos total. Escuta aqui, galera. Imagina o caos total. Se todas as pessoas que são detentoras de título da dívida pública federal resolverem vender. E aí? O governo tem 1 trilhão para pagar para todo mundo? O que vocês acham? Isso vira precatório, né? Vira o tal do precatório, né? Olha, não, o título da dívida o governo teria que pagar, né? Em tese, ele teria que pagar. É obrigado a pagar, é mesmo. Pois é, ele é obrigado a pagar. Gente, se ele não tiver. Isso seria uma situação caótica. Uma situação caótica, né? Se todo mundo resolvesse vender os seus títulos da dívida pública ao mesmo tempo. É igual se todo mundo resolver sacar o dinheiro de um banco. Se todos os clientes de um banco resolverem tirar o dinheiro de um dia para o outro. Isso é um caos total. Caos total. Então, assim, são situações esdrúxulas, né? Mas que podem acontecer numa situação de pânico, por exemplo. Pode acontecer algo do tipo, né? Não, vou correr lá, sei lá, um boato de que um novo Collor está na área. Vamos confiscar a poupança. A galera vai correr e vai tirar em massa o dinheiro, né? Não é assim, gente? Um boato desse seria desastroso, né? Mas tudo bem. Mas assim, o negócio é muito louco. E quando o Banco Central quer pôr mais dinheiro na economia, eu falei já no início da aula, né? Ele compra títulos. Ele compra os títulos. Quando o Banco Central quer colocar dinheiro na economia. Tá? Então, o que o cliente faz? O cliente vende o título, o governo compra o título de volta. E é como se estivesse pagando a dívida dele. Aí, com isso, ele está injetando dinheiro na economia. Né? E quando o governo quer tirar dinheiro da economia, ele vende título público para que as pessoas investam o dinheiro delas, né? E tire o dinheiro da mão, tire o dinheiro de circulação. Vocês lembram na nossa equação básica? Só existe 2 possibilidades. Ou o dinheiro está aplicado em alguma coisa, ou você está gastando dinheiro com alguma coisa, ou você está guardando dinheiro em algum lugar. Beleza? São as 2 possibilidades para o dinheiro. Agora, quando você está guardando debaixo do colchão, dentro do pote de arroz, né? Esse tipo de dinheiro aí que está guardado dessa forma, gente, o governo não tem acesso, não sabe onde está isso. Está por aí. Agora, quando o dinheiro está aplicado no banco, ou quando está aplicado num negócio, aí você consegue visualizar onde o dinheiro está parado, onde o dinheiro está investido, né? Professor, beleza. Diga. É verdade que a China é o maior credor da dívida pública dos Estados Unidos? Caralho, verdade absoluta.
Se a China, olha, a China ela é dona de mais da metade dos Estados Unidos. Então, se a gente for pensar pelos títulos da dívida, sim, é verdade, é mais da metade, tá? Por isso que tem essa briga. Pois é. Tá explicado. Pois é, e assim, aquela conversa lá, pô, o cara, o Trump é muito doidão, né? Ele fala, não quer saber da China mais, mas não é assim. As relações com os Estados Unidos dependem da China e vice-versa. Se os Estados Unidos quebrarem, a China quebra junto. E vice-versa. Se a China, por um acaso, resolver tirar o dinheiro de lá, pode haver um colapso nos Estados Unidos também. Então, assim, é uma dependência mútua, vamos dizer assim, né, entre China e Estados Unidos. Então, não dá para falar assim, não vamos romper aí, não. Aquilo é conversa fiada. Tanto é que quando ele entrou, ele falou, depois ele desconversou, né? Não, né? Acabou abaixando a bola, porque isso não existe, gente. Isso não tem como. A China hoje ela tem aí, ela parece um povo, né? Ela tem braços econômicos em vários países, na Europa, Estados Unidos, Brasil, tem negócios no mundo inteiro. Não tem jeito de se livrar, não, gente, porque já era, entendeu? E o Brasil era para ser o Brasil hoje era para ser a China, né? Na verdade, se a gente tivesse feito um movimento um pouco diferente aí há uns 20, 30 anos atrás. Mas agora a gente tentar de outras formas aí, né? Investir em tecnologia para tentar. Olha, o que a China fez, galera? A China copiou, e daí? Ela copiou, fez produtos mais competitivos, mais baratos, entendeu? E até melhores. Né, gente? Essa pulseira que eu uso aqui, ó, a Mi Band, né? Essa pulseira que eu uso aqui, ela custa muito mais barata do que aquela pulseira da Apple. Muito mais barata. Muito mais barata. Gente, é claro, a outra tem algumas coisas lá que essa não tem. Mas cá para nós, gente, esse produto aqui é muito bom. Esse aqui, ó, cachorro morde, bata o braço nos lugares, molha, transpira. O trem tá perfeitinho. É um produto de qualidade, tá, gente? Eu gosto dessa pulseira aqui. Então, assim, tudo da China é ruim? Não. Tem coisa de péssima qualidade? Tem. Tem coisa muito ruim, mas também é muito barato. Então, vocês estão percebendo? Mas a China copiou tudo, ela desmonta, copia as coisas. E daí, gente? Olha só, isso aí, na verdade, seria... Isso tem um nome, eu esqueci o nome aqui agora, me fugiu o nome. Quando você copia a tecnologia de outros Engenharia países. reversa? Exato. Engenharia reversa. Esse é o nome, mestre. Obrigado. Engenharia reversa. Galera, pelo amor de Deus, o Brasil precisa investir em tecnologia. Se vai copiar, se vai criar, não interessa. A gente tem que fabricar as coisas aqui e parar de importar tudo, porque não dá. Se a gente ficar importando bens de alto valor agregado, o que seria alto valor agregado? A gente exporta minério, exporta aço, né? Exporta matéria-prima para fazer produtos de ponta e depois compra aquilo processado com uma alta tecnologia embutida, alto valor agregado, por 30 vezes o valor que a gente exportou, gente. Não tem condição. A gente não consegue balança positiva desse jeito. O Brasil até consegue, sabe por quê, gente? Agronegócio. O agronegócio salva a gente, salva o Brasil. Tá? Mas nós precisamos desenvolver outros setores. O setor primário no Brasil é importantíssimo para o país, tá, gente? Mas o setor de tecnologia, ele precisa se desenvolver. A gente precisa desenvolver o setor de tecnologia. A questão da transferência de tecnologia, igual a gente está fazendo com a vacina, é algo interessante. Tanto com a transferência para a Fiocruz da vacina da China, quanto a transferência da Oxford para... Quem é que está pegando da Oxford, gente? Não, o Butantan está pegando da China e a Fiocruz da Oxford, né? Isso é transferência de tecnologia. A gente vai ter o direito de fazer as vacinas como se fossem totalmente
nossas, né? Beleza, gente? Então, assim, claro que tem uma matéria-prima que tem que ser importada, né? O produto não é todo nosso, não. Mas, assim, gente, eu acredito que esse é o caminho. A China fez isso, deu certo. Coreia do Sul fez isso, deu certo. Você quer uma empresa que copiou mais do que a Samsung no início, gente? Não tem, né? Diga. Na verdade, a gente tem o direito de produção, mas a gente não tem o direito de comercialização, não. Vai ser tanto para a Pfizer como a... Oi? Uma delas vai ser transferência total, não vai não? Não. Vai ter, segundo os cálculos mínimos, para produção da vacina para ela ser distribuída. A gente tem o direito só de produção. Ué, engraçado que haviam anunciado inicialmente que ia ocorrer uma transferência de tecnologia, então não vai. Não, a transferência é só para mapeamento genético e produção de insumo. Eu vi hoje a entrevista na hora do almoço na Band News, o diretor do Butantan. Mas isso aí, o do Butantan é a Coronavac. Isso, a Coronavac. A outra também é a mesma coisa. É o mesmo esquema? Para mim, eles tinham feito a transferência, hein? Não. A transferência é só de tecnologia, só. Entendi. O patente, não. Não. Aí a gente vai ter que pagar, então, de qualquer jeito. Vai. A gente só leva ferro, né, gente? Mas é isso que eu tô falando. Se a gente não investir em pesquisa, não investir em educação básica, em educação tecnológica, em educação técnica mesmo, sabe? De pesquisa, fomentar a tecnologia, o uso das tecnologias, vai ser difícil o Brasil conseguir. Porque se a gente sempre tiver que pagar um valor mais alto do que todos os outros países, a riqueza nunca vai ficar no Brasil. A gente sempre vai ter transferência de dinheiro para o exterior. E nós vimos aqui, né, gente, os outros, o resto do mundo, aquelas cálculos que a gente estudou em macroeconomia em relação à conta nacional, a relação do Brasil com o resto do mundo, ela precisa ser positiva para o Brasil, né? O problema nosso é que muitas vezes não é. Essa notícia aí, para mim, uma coisa foi anunciada no início, mas parece que então melou, né? Eles tinham anunciado alguma coisa nesse sentido aí, que ocorreria uma transferência de tecnologia total depois de um tempo. Não seria imediato. Será que depois de um tempo não é? Bom, não sei. Não sei o que você viu na entrevista, mestre. Mas depois de um tempo não vai ocorrer a transferência total? Então, pessoal, na parte que eu vi foi só isso, né? De falando que para produção tem que ser passado os valores comerciais para os institutos, porque a gente pegou a transferência de tecnologia, mas não de comercialização. Ah, tá. Mas eu acho que depois de um tempo vai transferir. Bom, pode até ser, né? Mas eu vou pesquisar isso também. Vamos pesquisar isso. A aula que vem a gente volta no assunto, que é importante. A gente entender o que aconteceu com essa vacina aí de verdade. Mas é complicado. Bom, em relação a mercados, né? Mercado primário, mercado secundário. Olha só. Quando o governo, essa primeira linha, quando o governo precisa de levantar dinheiro, ele emite título da dívida pública. É como se ele estivesse emitindo ações, né? A emissão de título é como se fosse a população investindo no governo. Quando você empresta dinheiro para o governo, quando você compra um título da dívida pública, gente, você está emprestando dinheiro para o governo. Eu acho que vocês são cansados de saber disso. Tem muita gente que não sabe disso. Estou emprestando. Quando você está comprando título, você está emprestando dinheiro para o governo, né? E aí, a pessoa que comprou passa a ser o credor, né? Passa a ter direito de receber o dinheiro. Tá certo? Essa emissão aí acontece no mercado primário. Então, quando o governo vende o título direto, tesouro direto, chamado tesouro direto, é mercado primário. Agora, depois que ele é negociado no mercado secundário ou mercado aberto. Ou seja, qualquer um pode comprar ou vender esses títulos. Aí entram os bancos no meio, corretoras,
Tá certo? Mercado de balcão. O mercado de balcão, ele não é... Gente, hoje, com a facilidade, né? Hoje, como tem vários bancos fazendo essa comercialização de título direto do governo, corretora, a própria pessoa pode fazer essa operação, é muito simples. Olha, dificilmente alguém vai no mercado secundário, porque normalmente o valor é maior no mercado secundário, né? Bom, deixa eu ver o que mais que nós temos aqui para hoje. Ah, tá, essa parte também é importante. Outros instrumentos, deixa eu ver aqui. Não, ainda não. Banco Central é proibido, aqui, ó, isso aqui é importante, ó. O Banco Central não pode, aqui é proibido financiar diretamente os gastos do governo. Tá? A lei de fundamentos proíbe financiamento direto de gastos do governo. Tá certo? Então ele pode captar dinheiro no mercado com títulos públicos, no mercado aberto. As operações do Banco Central Open Market são o instrumento de política mais eficiente. Bom, gente, essa questão da flutuação do valor, né? Esses títulos são vendidos ao público. Olha só, a variação de oferta monetária ocorre de forma imediata. Cada título adquirido do público injeta moeda na economia e cada título vendido ao público retira. Porque é o seguinte, quando você compra o título lá no seu banco, né, utilizando o banco ou uma corretora, o dinheiro imediatamente é transferido para o Tesouro Direto. O dinheiro vai direto para lá. E você fica ali com aquele título, com aquele direito de resgatar aquele valor a hora que você quiser, claro. Tem um prazozinho que eles pedem lá para resgate, uns 2, 3 dias, mas é considerado praticamente imediato, né? 2, 3 dias não pode ser considerado longo prazo de jeito nenhum, né? Ou melhor, liquidez maior, né? Ou menor, né? Na verdade, 3 dias aí é quase liquidez imediata. Não chega a ser imediata porque não está disponível no mesmo dia. Outros instrumentos de política monetária, o que mais que tem? Tem as reservas internacionais, as famosas reservas de moeda estrangeira, galera, que o governo usou bastante aí nesse período aí de alta do dólar, né? O governo tem usado bastante essa reserva de moedas aí, tá certo? Quem administra essas reservas? O Banco Central. Isso serve para pagar alguma coisa, gente? Não, é para poder controlar mesmo a moeda. É para poder controlar o preço da moeda estrangeira. Tá certo? Então, essas reservas em dólar aí que o governo tem, não é para poder pagar a conta, não, gente. Isso aí é para regulação mesmo de valor da moeda. Política de regulação de crédito. O Conselho Monetário e o Banco Central normatiza e regula as atividades das instituições financeiras. O Banco Central fiscaliza as instituições financeiras. Tá certo? Emissão de moeda, que eu já falei aqui, tá? É o próprio governo emitindo a moeda. Os juros, as taxas de juros, a famosa Selic, tá certo? Maior ou menor, isso vai influenciar na oferta de dinheiro. Quanto maior a Selic, mais caro fica o dinheiro para a população, tá certo? Quanto menor a Selic, mais barato deveria ficar o dinheiro para a população. Deveria. Mas a gente sabe que na prática não é bem assim que acontece. Essa famosa queda aí não é bem assim, não. Tem um quadrozinho bacana aqui, que esse aqui vai dar um panozinho para manga, para a gente discutir algumas coisas aqui. É o último quadro da aula, gente. Vamos tentar fazer algumas observações finais aqui. Eu vou deixar a parte da moeda estrangeira e a parte da inflação e balanço de pagamento para a próxima aula. A gente fecha a teoria 27, revisão. Política monetária expansionista versus a contracionista. Naquele mês, seguindo aquela mesma linha da política fiscal, né? Vamos pensar em medidas de expansão e medidas de restrição. Expansão. Compra pelo Banco Central de títulos públicos no mercado aberto. É o governo comprando títulos. O que ele está fazendo? Comprando títulos, está jogando dinheiro na mão da população. É claro que a pessoa precisa ter o quê, gente? Interesse em vender o título. O que pode fazer com que a pessoa tenha o interesse de vender o título, hein, galera?
O que pode incentivar a pessoa, como o governo pode incentivar a pessoa a vender o título dela e pegar o dinheiro dela de volta? Aumento da Selic, aliás, redução da Selic. Se você reduz a taxa Selic, tá certo? O que vai acontecer? Você reduz a Selic e a pessoa vai falar assim, não, para ganhar 2% eu não quero, não. Eu vou construir uma casa e vou vender. Ou vou investir meu dinheiro, vou comprar uma padaria. Entendeu, gente? Então, isso aí é uma forma que o governo tem de injetar dinheiro na economia. Redução da taxa de redesconto, que é aquela taxazinha que o Banco Central cobra para emprestar dinheiro para os bancos. Aumento dos redescontos. Aumentar o redesconto, né? Não a taxa de redesconto. Aumentar o redesconto é o quê, gente? Fazer com que o banco, incentivar os bancos a pegarem dinheiro emprestado com o Banco Central. Tá, gente? Diferente de reduzir a taxa de redesconto, você faz aumentar a quantidade de empréstimo que os bancos vão fazer com o Banco Central. Tá? Então você movimenta, você joga mais dinheiro na economia. Cuidado com isso, hein, gente? Redução da taxa de desconto e aumento dos redescontos, eles produzem o mesmo efeito. Toma cuidado. Emissão de moeda, emissão de papel moeda, é expansionista, mas é perigoso. A gente sabe que emitir moeda e jogar na economia pode gerar, sim, inflação. Diminuição das alíquotas de reservas. Diminuição da alíquota de reserva, de depósito compulsório. O Banco Central compra pelo Banco Central de moeda estrangeira de exportadores brasileiros. O Banco Central comprando moeda estrangeira dos exportadores brasileiros. É expansão, você está injetando dinheiro. Aumento de segurança, você está trocando a moeda estrangeira pela moeda nacional. Você tá aumentando a circulação de dinheiro no Brasil. Aumenta a segurança dos bancos por meio de normatização de garantias. São as garantias que o banco... por exemplo, se você normatiza garantias, o banco tendo mais garantias para emprestar dinheiro, ele vai emprestar, teoricamente, mais dinheiro. O que restringe? Praticamente o contrário de tudo que eu falei, restringe. Vender título público? Restringe. Ou seja, uma Selic elevada pode estimular o governo a emitir mais título e vender. Quando ele emite mais título e vende, ele está pegando dinheiro emprestado e pagando uma taxa de juros mais alta. E isso restringe a circulação de dinheiro na economia, que as pessoas, ao invés de circular o dinheiro, elas vão comprar título da dívida, porque está pagando bem, está remunerando bem, vamos dizer assim. Aumento da taxa de redesconto, redução dos redescontos, que é o contrário. Aumento das alíquotas de depósito compulsório. Na pandemia agora o quê? Redução, expansionista. Venda de moeda estrangeira aos importadores, a quem está importando. Aumento, aí você está estimulando sair dinheiro do país, né? Aumento das exigências a serem cumpridas pelos bancos como direcionamento do crédito. Então, os bancos, tendo que restrições para emprestar dinheiro, eles vão emprestar menos dinheiro, vai circular menos dinheiro na economia. Bacana, galera? Então, política fiscal, aquele quadrinho lá da expansionismo restritivo é importante. Política monetária, esse quadrinho aqui também, das expansões e restrições, também é importante. Bacana? Batemos aí, gente, exatamente 9h30. Eu queria saber aí como é que tá o acompanhamento da aula, tá tranquilo? Essa parte aqui ela é melhor, né? Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário? Não, gostei, professor. Bacana demais. É mais assim, para a gente ter uma ideia, né? É mais para a gente ter uma ideia geral. Né? As intervenções de vocês aí foram muito bacanas também. E é para a gente ter uma noção de como que funciona, né? A economia, essas políticas do governo. Até para a gente entender quando o cara fala lá, aumentei a taxa, a alíquota do depósito compulsório. Aumentando, o governo, o Banco Central aumenta a taxa de desconto. Então, tudo isso são formas que o governo tem aí para estimular ou desestimular. Gente, em que situações que o governo pode adotar medidas restritivas?
situações de consumo desacelerado, aumento demais do consumo, né? Aumento de preços por conta do consumo exagerado. Porque o preço ele pode aumentar de várias formas, né? Pode aumentar porque as pessoas estão consumindo mais, os preços começam a subir, ou pode aumentar também pelo consumo de menos, né? Pelo consumo, pela redução de consumo, pode ocasionar também um aumento de preço, tanto o consumo exagerado quanto o consumo baixo demais. Bom, aí faz com que o governo tenha que fazer essas intervenções. Mas é isso aí, galera. A aula que vem eu vou trazer aqui, deixa eu até adiantar para vocês aqui qual que será. Vou só abrir aqui o tema da nossa próxima aula. Quero tratar com vocês aqui na próxima aula um tema muito importante também. Vamos tratar aqui da inflação, tá? Da inflação. Essa parte de moeda também é ser bem rápida. A questão do dólar é bem rápida. A gente até falou um pouco hoje, não tem muita coisa que falar. Falar um pouquinho do dólar e falar um pouquinho aí de inflação e de balança de pagamentos. E depois, gente, bateria de exercícios e o trabalhinho que vocês vão entregar. Bacana? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta aí? Tá tudo tranquilo? Fechou, professor. Para mim tá ok. Então, bacana. Gente, é o seguinte, boa noite aí, bom fim de semana. Sextou, né? Vou parar a gravação aqui. Se alguém quiser falar alguma merda,